Uma história de amor não correspondido entre Trump e um personagem brasileiro. Eduardo abriu os olhos e tratou de se mandar bem, preocupado com a própria pele. Enquanto Trump já tomava sua posse, o rapaz ficou barrado junto com a Michelle. Eduardo e Trump nesse dia não puderam nem se ver. O Dudu ficou na neve assistindo na TV. Carinha de tadinho do Eduardo que disse: tem uma festa legal e a gente vai pagar pra ir. Festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal. Quero ver meu tio Suquita, mas o Trump sumiu e já nem lembrava mais do playboyzinho que tentava encontrar. E o Eduardo com medinho não queria ir pra casa no Brasil, eu só vou me ferrar. Eduardo e Trump sempre foram parecidos, um é 0 coração e o outro só é 03. Eles não gostam de vacina e são contra a imigração, mas o Dudu tomou aulinhas de inglês. Ele chorou igual bebê, disse que vão me prender e desistiu de trabalhar. E ele anunciou há quase um mês que não é mais um parlamentar. Se mandou para os States, foi correndo atrás do seu fetiche pra ganhar um abraço. Mas o tal do Donald nem quer ver o rapaz, tá ocupado é com seu tarifaço. Eduardo e Trump estão longe de Brasília e aqui toda a família tá com popcorn na mão. Só que nessas férias não vão viajar, porque o paizinho do Eduardo vai andar de camburão. E quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo capitão? Ninguém irá dizer, pois não existe razão. Popcorn. Sem anistia. Olá, um bom dia para todos. Estou de volta com mais um vídeo através do canal Social Cristão. Hoje é quarta-feira, dia 29 de outubro de 2025. Antes que se esqueçam, peço que dê o like ou dislike e acione o sininho para receber notificações do YouTube. E me ajude a divulgar os vídeos, compartilhando em seus grupos e redes sociais. Fazendo assim, você estará me ajudando a combater o obscurantismo da extrema-direita, que insistem em derrubar a democracia e soberania do país. O título da notícia é: o governador Cláudio Castro afirmou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula, do PT, deixou de ajudar no combate aos traficantes do Rio de Janeiro. Veja vídeo. Trago esse vídeo para desmentir o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, PL, de extrema-direita, aliado a Flávio Bolsonaro, que publicou um vídeo de fake news alegando que o governo Lula negou o apoio das Forças Armadas para a ação contra o tráfico no Rio de Janeiro. Vídeo que já está viralizando nas redes sociais bolsonaristas. Segundo o governador,
o governo Lula negou 3 pedidos feitos pelas Forças Armadas para ajudar nas ações contra o tráfico de drogas no estado do Rio de Janeiro, que o levou a autorizar a mega operação realizada nesta terça-feira, apenas com as próprias forças de segurança. A ação mira cerca de 100 forças de segurança. A ação mira 100 forças de segurança do Comando Vermelho, CV, nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte da capital fluminense, e já teve 55 pessoas presas. Veja o vídeo. O governador Cláudio Castro, PL, afirmou que o governo do presidente Lula Inácio da Silva, PT. É exatamente isso. O Rio está sozinho nessa guerra e aí é muito fácil criticar as forças estaduais, criticar o governador, quando o Estado está, talvez sim, excedendo as suas competências. Como nós jamais abandonaremos a população, se tiver que exceder, nós excederemos mais ainda para proteger a nossa população. Bom dia. Bom dia, senhores. A gente está ao vivo na RJ. A pergunta é justamente em relação à ajuda das Forças Armadas. Dessa vez, essa ajuda foi pedida ao governo federal? Se foi pedido, por que não vieram? Ou não foi? Não foram pedidas dessa vez, porque nós já tivemos 3 negativas. Então nós já entendemos que a política é de não ceder. Falaram que tem que ter GLO, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo, que podiam emprestar o blindado e depois não podia mais emprestar porque o servidor que opera o blindado, ele é um servidor federal, então tinha que ter GLO, e o presidente já falou que ele é contra a GLO, e aí cada dia nós temos uma razão, para não ser mal educado, cada dia nós temos uma razão de não emprestar e de não estar colaborando. Então a gente entendeu que a realidade é essa, e a gente não vai ficar chorando pelos cantos, a gente vai ficar trabalhando, que é o que está acontecendo hoje aqui. O Estado, ao invés de ficar transformando isso numa batalha política. Gente, veja como essa extrema-direita bolsonarista do Rio de Janeiro, que são aliados das milícias do Rio de Janeiro, bem como Jair Bolsonaro e seus filhos. Isso aconteceu depois da fala de Flávio Bolsonaro. Veja o vídeo. Flávio Bolsonaro diz ter inveja dos ataques dos Estados Unidos da América e cita barcos no Rio. Depois das declarações saíram várias críticas. O governador do Rio autorizou uma mega operação das polícias civil e militar contra a organização criminosa Comando Vermelho, CV, nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Resultou na morte e na prisão de dezenas de pessoas nesta terça-feira, dia 28/10. Segundo informações, até o meio da tarde haviam sido contabilizados 64 mortes. Segundo o jornal O Globo e o portal de notícias G1, entre as vítimas estavam ao menos 2 policiais civis e até inocentes e 2 militares. Os outros mortos seriam traficantes que trocaram tiros com a polícia, informou o governo fluminense. O saldo fez desta operação a mais letal da história do Estado. Depois da operação desastrosa, o governador do Rio, Cláudio Castro, PL,
aliado de Flávio Bolsonaro, vai para a imprensa mentir e atacar o governo Lula, querendo transferir a sua culpa. Em entrevista, Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública, diz que jamais um pedido do governador Cláudio Castro na área de segurança foi negado e que o combate ao crime exige compartilhamento e trabalho de inteligência. E já aproveitou para defender a PEC da segurança pública. Já está sendo debatida e com rejeição de alguns governadores bolsonaristas. Veja o vídeo. Lewandowski rebate Castro sobre a operação contra o CB. Não recebi nenhum pedido para essa ação. E também veja o vídeo. Operação no Rio. Castro não solicitou veículos blindados e nem apoio da Guarda Nacional. Dani Lima. Ministro, já dá para fazer uma avaliação da operação do Rio de Janeiro, dizer se foi bem sucedido ou não? Olha, eu estou aqui à distância do Rio de Janeiro e fora de Brasília também, tenho acompanhado pelos jornais. Eu sei que foi uma operação bastante cruenta, segundo notícias, tem mais de 80 mortos. Lamentavelmente morreram agentes de segurança pública e, pior ainda, pessoas comuns, pessoas inocentes. É de se lamentar isto. Agora, eu queria enfatizar que o combate à criminalidade, seja ela comum, seja ela organizada, se faz com planejamento, com inteligência, com coordenação das forças. Enfim, não posso julgar porque não estou sentado na cadeira do governador, mas quero apresentar a minha solidariedade às famílias dos policiais mortos, minha solidariedade às famílias dos inocentes que também pereceram nesta operação, me colocar à disposição das autoridades do Rio para qualquer auxílio que for necessário. Chegou a solicitar sobre o título de cidadão cearense, por favor. Bom, e só respondendo, não recebi nenhum pedido do governador do Rio de Janeiro, enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública, para esta operação. Nem ontem, nem hoje, absolutamente nada. Só a questão de GLO, ministro, que ele chegou a aventar. Bom, a GLO é uma operação complexa, está prevista na Constituição Federal, no artigo 142, e também na Lei Complementar 97 de 99, mais especificamente no artigo 15, que estabelece, enfim, regras bastante rígidas para que essa operação de garantia da lei e da ordem aconteça. E um dos requisitos, ou uma das pré-condições, é que os governadores reconheçam a falência dos órgãos de segurança nacional e transfiram, então, as operações de segurança para o governo federal, mais especificamente para as Forças Armadas. Então, é um procedimento complexo e demanda uma série de condições, requisitos para que ela possa realmente ser operada. Dani, o que disse o Cláudio Castro? Pois é, está muito claro o que disse o governador e agora a gente traz o que foi que ele falou para o governo federal depois que deu ruim a declaração dele, né? Digo de novo, fala da ministra das Relações Institucionais aqui ao UOL. Ele me ligou, Castro, para esclarecer que não estava fazendo críticas ao governo, que só registrou que não teve apoio desta vez, porque das outras em que solicitou foi informado de que precisava editar uma garantia da lei e da ordem para tanto. A ministra está falando do que? A GLO é um instrumento previsto para a entrada das Forças Armadas nos estados para ações deste tipo. Para isso, o governador precisa fazer uma solicitação formal à presidência da República. Segundo a ministra, isso não foi feito. Eu trago agora a manifestação oficial do Ministério da Defesa, confirmando também uma informação que está na coluna. Convido a todos que estejam aqui com a gente e também acessando o portal do UOL. O Ministério da Defesa informa que, quando o governo do estado do Rio de Janeiro encaminhou o ofício solicitando apoio logístico da Marinha do Brasil, isso ocorreu em janeiro de 2025, por meio do fornecimento de veículos blindados. O pedido foi submetido à análise da Advocacia Geral da União.
O ofício estava relacionado a episódio ocorrido em dezembro, quando uma capitã de mar e guerra da Marinha faleceu ao ser atingida por uma bala no Hospital Naval Marcílio Dias. Naquele momento, a Marinha posicionou veículos blindados no perímetro do hospital, respeitando o limite de 1.400 metros em torno de instalações militares. A AGU emitiu parecer técnico, indicando que a solicitação do governo do Rio somente poderia ser atendida no contexto de uma operação da garantia da lei e da ordem, o que demandaria decreto presidencial. Então, está confirmada a informação com algumas adições. A fonte havia me dito que Cláudio Castro solicitou apoio do Exército, não foi, inclusive dos blindados da Marinha, quando uma oficial da Marinha tomou um tiro na cabeça no meio de uma dessas operações que envolvem troca de balas entre policiais e traficantes no Rio de Janeiro. De novo, isso teria acontecido segundo manifestação oficial em janeiro. E aí você pode estar se perguntando em casa, Cláudio Castro, então, fez a solicitação da garantia da lei e da ordem? Segundo a ministra das Relações Institucionais, não houve qualquer pedido de GLO. O governador, portanto, incorreu, no mínimo, em uma imprecisão ao dizer que não teve o apoio. A verdade, segundo o governo federal, e quem sustenta é tanto a ministra quanto a nota do Ministério da Defesa, é que ele não pediu apoio para a operação de hoje. Devolvendo para você no estúdio, Sarza, o que a ministra Gleisi Hoffmann disse ter respondido ao governador é que ele deveria impulsionar o apoio à PEC da segurança pública, porque ela, sim, dá instrumentos para que haja uma integração entre as forças federais e as forças dos estados, o que denotaria uso da inteligência, por exemplo, da PF, inclusive no planejamento das ações. A ministra lembrou que, recentemente, a Polícia Federal, em coordenação com polícias dos estados, fez a Operação Carbono Oculto contra o PCC e encerrou Você Mata Muito Menos e combate com mais sucesso o crime organizado. Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, Olá. disse em uma postagem ter, abre aspas, Olá, inveja, bom dia dos para ataques todos. feitos pelos Estou Estados de Unidos a volta barcos com no Caribe mais um e vídeo Pacífico, através do canal e acabou Social citando Cristão. barcos no Rio de Hoje Janeiro. é Notícia que está em quarta-feira, destaque no dia site da 29 de CNN outubro Você de já vê na sua tela, e 2025. se quiser, Antes aponta que o se seu esqueçam, smartphone peço que ou dê o seu like tablet ou dislike e para acione capturar com a sua câmera o QR sininho Code. para Bolsonaro receber respondeu a uma notificações postagem do do secretário de YouTube. Defesa americano, E Pete me Hegseth, ajude a que divulgar estava ali, foi os citado por vídeos, Donald Trump nesse compartilhando em pronunciamento seus ao vivo que grupos Denise e Bobadilha redes traduziu sociais. para nós. Fazendo E assim, Bolsonaro, você ao responder, estará me ajudando a combater o postagem, disse, abre obscurantismo aspas, da "Eu gostaria de extrema-direita, passar alguns que meses insistem aqui em nos ajudando a derrubar combater a essas democracia e organizações soberania do terroristas", país. O senador O brasileiro título disse ainda que da barcos na notícia Baía de é: Guanabara o estariam governador inundando o Cláudio Brasil com drogas. Castro afirmou que o governo e aí do presidente ele Luiz mantém, Inácio então, nessa Lula conexão do aí, PT esse apoio também deixou de ao governo ajudar de Donald Trump. no combate aos traficantes do Rio de Janeiro. Veja vídeo. Inveja, fecha aspas, dos ataques feitos pelos Estados Unidos a barcos no Caribe e no Oceano Pacífico, e acabou citando barcos no Rio de Janeiro. Notícia que está em destaque no site da CNN Brasil e você já vê na sua tela. E se quiser, aponta o seu smartphone ou o seu tablet para capturar com a sua câmera o QR Code. Flávio Bolsonaro respondia a uma postagem do secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, que estava ali, foi citado por Donald Trump nesse pronunciamento ao vivo, que Denise Bobadilha traduziu para nós. E Flávio Bolsonaro, ao responder essa postagem, disse, abre aspas, "Não gostariam de passar alguns meses aqui nos ajudando a combater essas organizações terroristas?" Fecha aspas. O senador brasileiro disse ainda que barcos na Baía de Guanabara estariam inundando o Brasil com drogas, Débora Bergamasco. Pois é, e aí ele mantém então nessa conexão aí, esse apoio também ao governo de Donald Trump. Gente, veja como essa extrema-direita bolsonarista do Rio de Janeiro
que são aliados das milícias do Rio de Janeiro, bem como Jair Bolsonaro e seus filhos. Isso aconteceu depois da fala de Flávio Bolsonaro. Veja o vídeo. Flávio Bolsonaro diz ter inveja dos ataques dos Estados Unidos da América e cita barcos do Rio. Depois das declarações, saíram várias críticas. O governador do Rio autorizou uma mega operação das polícias civil e militar contra a organização criminosa Comando Vermelho, CV, nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Resultou na morte e na prisão de dezenas de pessoas nesta terça-feira, dia 28/10. Segundo informações, até o meio da tarde haviam sido contabilizados 64 mortos. Segundo o jornal O Globo e o portal de notícias G1, entre as vítimas estavam ao menos 2 policiais civis e até inocentes e 2 militares. Os outros mortos seriam traficantes que trocaram tiros com a polícia, informou o governo fluminense. O saldo fez desta operação a mais letal da história do Estado. Depois da operação desastrosa, o governador do Rio, Cláudio Castro, PL, aliado de Flávio Bolsonaro, vai para a imprensa mentir e atacar o governo Lula, querendo transferir a sua culpa. Em entrevista, Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública, diz que jamais um pedido do governador Cláudio Castro na área de segurança foi negado e que o combate ao crime exige compartilhamento e trabalho de inteligência, e já aproveitou para defender a PEC da segurança pública. Já está sendo debatida e com rejeição de alguns governadores bolsonaristas. Todos nós sabemos que essa operação tem cunho político, porque as eleições de 2026 já estão há menos de um ano. E isso veio a acontecer depois da fala de Flávio Bolsonaro, que fala nos Estados Unidos atacar os traficantes do Rio de Janeiro. Então, o governador do Rio, Cláudio Castro, que é amigo das milícias, parte das milícias do Rio de Janeiro, que tem um amigo deputado estadual que é envolvido com os traficantes, é quem fornece armas para os traficantes. Evidentemente que Castro fez essa operação policial sem nenhum preparo, certamente. Calculou, se der certo, nós teremos dividendos políticos. Daí então falaremos, mesmo sem ajuda do governo federal. Nós conseguimos. Por exemplo, o atacante das fake news da extrema-direita, o deputado Nicolas Ferreira, já se manifestou, elogiando a frustrada operação policial, onde morreram policiais, até pessoas inocentes. Veja o vídeo, o deputado Nicolas. A maior faxina da história do Rio de Janeiro. 60 criminosos mortos que estavam criando um cenário de guerra em um local onde as pessoas são subordinadas ao tráfico.
E aqui eu digo isso com muita tranquilidade, porque olha só, um pai de família com 2 crianças é assassinado brutalmente e a esquerda comemora, zomba e brinca. Daí, traficante é morto pela polícia e eles estão de luto. Deve ser porque perderam 60 eleitores hoje. E aí eu te digo, meus senhores, cadê a soberania que vocês tanto arrotam? Que soberania é essa? Que o morador da favela não tem soberania nem sobre a sua casa, não tem soberania sobre a sua cidade, sobre o seu estado. Essa é a soberania que a esquerda está dizendo para você. Vocês representam o que há de pior nesse país. É exatamente isso. Porque tudo isso começou, e eu vou lembrar vocês, não foi com o governador que é do mesmo partido que você, Nicolas. Agora te peguei, ô seu animal. Quem começou tudo isso foi o STF, com a DPF 635, impedindo a segurança pública de fazer a operação policial dentro da favela. E nesse tempo, obviamente, o que aconteceu? Se prepararam, se armaram, mais tráfico, mais dinheiro, mais preparo, para agora, quando a corda esticou e estourou, está tendo aí 100 fuzis apreendidos em um local onde basicamente deveriam ser um local de moradia. O governador Cláudio Castro pediu 3 vezes blindados à Marinha, foram todos negados, e ainda com o argumento de que é necessário instituir a garantia da lei e da ordem. E sabe o que o Lula falou? Que não decretará GLO no Rio e não quer forças armadas nas favelas brigando com bandido. Você quer que as Forças Armadas do Brasil briguem com quem? Com tatu na Amazônia? As Forças Armadas precisam fazer o seu papel quando necessário, assim como foi feito quando o Braga Neto, que agora está preso, mas poderia estar atuando como criminoso quando ele colocou a GLO na época do Temer, lá no Rio de Janeiro. E um dos lírios do campo que morreram hoje, que inclusive vocês de esquerda, nenhum falaram sobre os 60 mortos que eram criminosos, e estão pintando como se fossem vítimas da sociedade. Um que morreu, sabe quem foi, Domingos? Foi o líder dessa organização criminosa, que era investigado por 100 homicídios, incluindo crianças. Aí me vem falar que isso é culpa do governador. Ô animal, olha os estados que o PT governa, vai lá ver. A Bahia, infelizmente, das cidades, das 10 cidades mais perigosas do país, 5 estão ali na Bahia. E quem disse que traficantes são vítimas não somos nós. Pelo contrário, nós defendemos que organizações criminosas sejam colocadas como terrorista. E quem negou essa classificação não fomos nós. Foi o governo Lula que negou colocar ambas organizações criminosas como terroristas. E está dando no que deu. Gente, criminoso tacando bomba pelo drone em cima de policial. Mas o que dizer, né? Quando o Lula ganhou, tem um vídeo emblemático, né? De que quem estava comemorando, Evaí, os criminosos dentro da cadeia estavam lá, ó, fazendo L quando o Lula ganhou, entendeu? Então não tem dessa de que, mas matou 60, infelizmente, 4 perdas nós tivemos, e aqui eu quero deixar o nome dos 4, Sargento Heber Carvalho, Sargento Cleiton Serafim, Marcos Vinícius, Rodrigo Veloso. Nenhum desses nomes foram citados pela esquerda. Pelo contrário, estão focados nos criminosos bandidos que aterrorizam a vida do cidadão na favela para poder chegar aqui e não se compadecer com esses policiais militares que são devidamente heróis. Agora, morreram 60 e morreram 4 de um lado. Para mim, a cada 60, de fato, ali que morrer, deveria ter morrido era muito mais. Porque criminoso que morre não volta para cometer crime. Aí vocês vão falar o quê? Meu Deus, Nicolas, que fala pesada. Nossa, daqui a pouco vai ter um esquerdoso reagindo a esse vídeo meu, né? Mas sabe o que é a realidade? É de que o Bukele fez em El Salvador, com o tamanho do Rio de Janeiro, combatendo o crime organizado com operação policial. Sabe o que aconteceu, Cabo Gilberto? Saiu do país mais violento do mundo,
para um país que não tem nenhum homicídio. E aí, até quando? O Brasil vai tratar criminosos, sabe como? Como as ONGs tratam, né? Paz e amor, soltando pombas, menos Wagner Moura e mais Capitão Nascimento, tá certo? E aí a resposta que o governo dá a tudo isso é uma PEC da segurança, doutor Osmar, que coloca todo o poder na União. Agora eles falam que a União não pode ajudar, não foi nada solicitado. Então, peraí, se vocês querem tudo para a União, a prova está cabal agora. Vocês não conseguem comandar um país, muito menos combater a segurança pública. E aqui no nosso país, infelizmente, eu nasci numa favela que hoje, inclusive, também está dominada pelo crime organizado, e 50 milhões de pessoas no Brasil vivem sob o jugo do crime organizado. A primeira coisa para a gente ter um país sério, Danilo, não é somente tarifa zero, é gás de graça, é não sei o que de graça, é picanha. Sabe o que nós precisamos como país para dar certo? Nós precisamos de paz. E para se estabelecer a paz, precisa acabar com aqueles que estão tirando a nossa paz. Simples assim. Parem de acreditar nessa conversa que pode parecer bonita, pode ter uma voz fofa, talvez querendo dizer que, na verdade, tem que fazer assim e assim, mas o que essas organizações criminosas precisam é de repressão séria, é que eles cumpram pena fora do país, se possível sejam extraditados, que se coloque a organização criminosa como terrorista aqui no Brasil, porque de fato é aquilo que eles são. E vamos ver até quando esses 85 presos serão de fato presos, né? Porque daqui a pouco a justiça dá um jeito de soltá-los. Acabei de ler aqui que a operação ainda está em andamento, o que quer dizer que ainda tem muito bandido para ser morto e que a mão do Senhor seja colocada em cima desses policiais e que não ocorra nenhum óbito. E se alguém for morrer, que morra quem é da organização criminosa. Ferreira se manifestando sobre a mega operação policial que ocorre nos complexos. Veja que Nicolas fala em 80 mortos de traficantes, sem falar que morreram policiais e até pessoas inocentes da favela. A esquerda, e assim que ele faz, usando isso para atacar a esquerda, alegando que a esquerda defende traficantes. Ele deve lembrar que o tio dele foi pego com drogas.